e a gente fala agora a respeito da faixa de Gaza, ou melhor dizendo, da Cisjordânia e da situação em Israel. Tanques israelenses pela primeira vez em 2 décadas estão na Cisjordânia. Claro, quando se fala do mapa de Israel, se lembra lá no sudoeste da faixa de Gaza, mas ao leste a Cisjordânia, entre a fronteira da Jordânia com Israel, um território que também é alvo de polêmica internacional. É a primeira vez, como eu dizia, em 2 décadas que tanques estão por ali, vocês vêm à tarde mudar abaixo de mim e a gente aborda o assunto na sequência. A gente tem mesmo as imagens de hoje mais cedo que vocês veem aqui ao meu lado, conforme isso ao longo do final de semana mesmo, e a gente vê os tanques, então, indo para Jenin e outras cidades da Cisjordânia. Essa é a primeira vez em mais de 20 anos, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ele que é homônimo com o país, eu sempre faço essa distinção para não confundir o público, o ministro se chama Israel igual ao país, anunciou que as tropas permanecerão no território por até 1 ano, posicionadas em campos de refugiados vazios em Jenin e outras áreas desocupadas por civis e terroristas. A presença militar israelense impede o retorno de 40 mil palestinos que fugiram dali. Israel informou que a atividade da Agência da ONU para Refugiados Palestinos também foi suspensa em determinadas áreas. Segundo o ministro israelense da Defesa, isso é para limpar, nas palavras dele, os ninhos do terror. A última vez que isso aconteceu antes foi na Operação Escudo Defensivo, que foi em resposta a atentados suicidas na época da segunda Intifada. O objetivo da operação, então, é desmantelar a infraestrutura terrorista palestina em cidades como Jenin, Nablus, Ramallah e Belém. A gente precisa dar um passo para trás e entender em que contexto isso acontece. E a nossa apuração é a seguinte: essa operação, que é batizada Muro de Ferro, ou Iron Wall em inglês, como comumente aparece na imprensa, começou em 21 de janeiro, mas agora se expande essa ofensiva, então, na Cisjordânia, a Operação Muro de Ferro. O objetivo declarado é o combate ao terrorismo e desmantelar infraestruturas apoiadas pelo Irã nesse território, ou no norte desse território, onde 3 milhões de palestinos vivem sob regime militar. Essa expansão vem na esteira do seguinte: na quinta-feira, 3 ônibus vazios explodiram em Tel Aviv e na sexta-feira, em horário de pico, 2 dispositivos não detonados por falha técnica foram encontrados também em outros ônibus, o que poderia ter levado à morte de centenas de pessoas. Todos os ataques frustrados, segundo autoridades israelenses, tiveram origem na Cisjordânia, o que então também ajuda a gente a entender o contexto no qual isso acontece. É acreditado que esse plano, esse dos explosivos que acabaram por não serem detonados e dos 3 que foram detonados em ônibus vazios, teria participação do Hamas e do Irã. Isso então é que autoridades israelenses alegam e que estão então entrando na Cisjordânia em resposta a isso para limpar os tais ninhos do terror. Também seria uma resposta em certo grau aos massacres de 7 de outubro de 2023. Afinal, a nossa apuração tem o seguinte: houve um recente incidente onde reféns foram devolvidos e aqueles que alegavam-se terem sido mortos por ataques aéreos israelenses, na verdade, haviam sido apedrejados e mortos pelo próprio Hamas, de forma a fazer parecer que foi por ataque aéreo, que depois foi revelado por laudos médicos quando os reféns foram devolvidos. O que, claro, não deixou o governo israelense nada contente. Depois houve um voto de retaliação. Voltando mais atrás, a respeito do que trata-se a Cisjordânia, nós temos mapas aqui para ajudar a entender o território. Esse primeiro mapa é da partição de 1947 pela ONU, esse à esquerda, e vocês veem que a Cisjordânia é essa área mais perto da própria Jordânia, ou ali em inglês no mapa, Jordan. Depois de 1949, com a Guerra de Independência de Israel, a gente vê ela em branco nesse mapa mais à direita, então com um território muito mais reduzido do que havia originalmente sido cedido, segundo o plano da ONU de 1947. Ela é um assunto polêmico. Em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, Israel veio a dominar a região, o que depois, em tratados internacionais, foi devolvido e foi estabelecido lá um outro governo, hoje pelo Fatah, pela autoridade palestina. O fato é que, enquanto isso acontece, também há uma discussão sobre assentamentos israelenses ali, que são considerados ilegais pelo direito internacional, segundo a resolução 2334 da ONU de 2016, que diz que assentamentos de Israel, que têm construído alguns assentamentos na região, seriam uma violação flagrante do direito internacional e sem validade legal. Israel dá o contra-argumento de que aquilo é uma questão de segurança nacional e de que, em tese, a atividade terrorista viria da Cisjordânia e também dá direito à população de estar ali. Esse é o argumento israelense. Aqui a gente tem um mapa compilado por uma organização israelense que advoga pela solução de 2 estados e vocês podem ver as áreas chamadas de A, B e C pelo direito internacional. O C é a principal área, onde não há nenhum desses pontos mais escuros no mapa.
e essa, então, seria a área onde não haveria assentamentos israelenses. Muitos desses pontos são assentamentos israelenses que, como a gente disse, são considerados por parte do direito internacional como violações do direito internacional em uma diversidade de casos. Esse, então, é o mapa que a gente tem numa retrospectiva a respeito do assunto. A gente tem também uma informação explosiva publicada hoje por jornais de língua inglesa em Israel, que diz o seguinte: o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Olmert revelou em uma entrevista à BBC, que ainda não foi transmitida, por ser transmitida então, que em 2008 foi oferecido 94% da Cisjordânia aos palestinos e uma compensação para os 6% restantes, além de Jerusalém Oriental como capital de um futuro Estado palestino. No entanto, a proposta foi rejeitada pela autoridade palestina liderada por Mahmoud Abbas. Outra das questões que vem nesse contexto. Trazendo mais dados a respeito da Cisjordânia, são 132 assentamentos legais sob legislação israelense, mas questionados por direito internacional. 465 mil judeus os habitam e há outros 20 mil impostos avançados, esses sim considerados ilegais. 33 dos assentamentos têm residentes árabes também morando neles e 85,2% da população da Cisjordânia é palestina. Um terço dos colonos, segundo essas estimativas do Escritório Central de Estatística de Israel, estão lá por motivação religiosa, há outros que estão ali buscando qualidade de vida. Essa medida dos tanques foi rechaçada pela autoridade palestina como uma escalação perigosa e uma agressão ilegal. A comunidade internacional foi chamada a intervir pela autoridade palestina. Alguns já se manifestaram. A Turquia, por exemplo, fez uma manifestação contra o avanço com os tanques israelenses. Israel Katz, o ministro da Defesa, advertiu o seguinte: não permitiremos o retorno dos residentes e não permitiremos que o terrorismo retorne e cresça. Enquanto é sim uma questão polêmica na política internacional, a gente tem o seguinte, e é relevante, enquanto a gente evita fazer a cobertura de debates que a gente sente não focarem no fato ou serem infrutíferos, aqui a gente vai fazer a cobertura de um debate entre os principais veículos conservadores dos Estados Unidos. Afinal de contas, republicanos dominam não só a presidência, mas também a Câmara e o Senado, e vale um entendimento do debate. Isso é um editorial publicado no New York Post, um dos principais jornais conservadores dos Estados Unidos. Ele foi fundado mesmo pelo Alexander Hamilton, um dos pais fundadores da América, e é um dos lugares onde, muitas vezes, se consegue entender a opinião que rola entre os direitistas também na alta cúpula do governo americano. Por isso relevante para o nosso debate, afinal de contas o governo é republicano. O jornal publicou um editorial ontem sobre o aumento de tensões quanto ao cessar-fogo. E também a escalada dos Houthis no Iêmen, que atacaram um F-16 americano nesse final de semana. O Post aponta que o Hamas tem utilizado táticas psicológicas, tentando transformar as negociações do cessar-fogo em um impasse total, e questiona até onde o presidente Trump, nas palavras do New York Post, irá tolerar os ataques e pressões do Irã e seus aliados em sua busca por paz, e como isso pode afetar a relação Estados Unidos-Israel. A pergunta-chave no editorial é: até que ponto ele seguirá a política de Biden de mimar os Houthis, uma outra organização terrorista que também esteve envolvida na guerra que mudou o Oriente Médio nos últimos 15 meses, essa sediada em outro país, o Iêmen. E o editorial afirma: com tudo que o presidente Trump tem em suas mãos nesse momento, duvidamos que fechar os olhos esteja em sua lista de opções. O National Review, tradicionalmente a principal publicação direitista nos Estados Unidos para debate de conservadores, disse: o mal do terrorismo palestino chega a novas profundidades, ao se referir, claro, aos reféns que foram recentemente entregues, mutilados, apedrejados, com a mentira pelo Hamas de que teriam sido mortos por ataques israelenses e não por tortura no cativeiro. A cobertura disso é relevante no sentido, afastando do ângulo republicano, de que o debate público nos Estados Unidos parece ser ainda de apoio a Israel. E mesmo propostas mais radicais de Trump, como o apoio a um possível acordo que tirasse os palestinos da faixa de Gaza e desse aos Estados Unidos algum tipo de controle sobre a região, bem, isso parece ser algo que segue no debate público americano. Israel tem feito novas incursões também nas colinas do Golã, ocupando o território que estava sob controle da ONU desde 73, na Guerra do Yom Kippur. E enquanto se retiraram do sul do Líbano, mantiveram 5 postos ali. Claro, o debate sobre isso é polêmico e cada um pode ter a própria opinião. Entretanto, o governo israelense, dizendo que é por motivos de segurança, tem mantido alguma expansão do território sobre o qual tem avançado nos últimos 15 meses. A gente torce pelo cessar-fogo e que sejam poupadas vidas inocentes. Entretanto, essas são nuances difíceis e complexas de resolver no conflito que tem, como eu disse, remoldado o Oriente Médio.